paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui reunidos para dar início à quinta aula do segundo trimestre de 2020, que tem por título Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Mas com muito prazer nós queremos passar para o nosso pastor presidente, pastor Josué Santos Souza, para ele dar continuidade e abertura desse trabalho. Amém? Amém. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor aos amados que estão aqui nos ouvindo. Paz do Senhor, pastores. Que satisfação estar aqui. Pastor João Sobrinho, superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor Marcos, servo de Deus, um dos professores que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas. Uma satisfação estarmos juntos para aprender a palavra de Deus. Nós já queremos orar, pedir que Deus venha nos abençoar, para que o Espírito de Deus possa te alcançar através da palavra de Deus, que é a revelação genuína. Oremos ao Senhor. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, estamos reunidos, Senhor, através deste vídeo, para expor, Senhor, este assunto da Escola Bíblica Dominical. Junto com o teu servo, pastor João Sobrinho, pastor Marcos, é uma alegria estar com os teus servos, para juntos, Senhor, aprendermos a tua palavra e também, Senhor, debaixo da tua dependência, levar, Senhor, o conhecimento para os teus filhos que estão, Senhor, assistindo este vídeo, assistindo, Senhor, esta aula, através, Senhor, da sua casa, da sua residência, dos seus meios de comunicação. Que a tua boa mão possa nos fazer prosperar, nos conduzir, nos dando graça e sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a não irmos além do teu querer. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Pastor João Sobrinho, tenha liberdade. Meus queridos irmãos, nós estamos com a lição, como já falamos, lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. A verdade prática dessa lição nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. O texto áureo nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículos 4 e 5. Nossa leitura em classe está registrada na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nós iremos ler juntos a nossa leitura em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade
para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Nós queremos rápido trabalhar nessa lição, como nós já falamos o título, né? Libertos do pecado. Em primeiro lugar, nós estamos com 2 pastores, 2 ensinadores. O que os pastores entendem pela palavra liberto? Qualquer um de vocês pode falar. Meus irmãos, Pai do Senhor, pastor Josué, pastor João, Pai do Senhor, é uma alegria estar aqui mais uma vez. E antes de responder, eu quero dizer a você que o que mede o nosso trabalho é o seu comentário. É muito importante para nós ter esse feedback. Então você que está em casa, você da nossa igreja, que por conta dessa pandemia nós não estamos tendo culto na igreja no tempo físico, então nós estamos gravando a escola. Então é muito importante que você digite aqui embaixo no comentário, até mesmo uma crítica, caso você não concordar com o que nós estamos falando, coloque aí sua crítica, nós vamos ler, vamos crescer juntos, amém? Então Deus abençoe, faça seu comentário, que isso é muito importante para nós. Bom, pastores, o texto aqui, na verdade, o senhor fez uma pergunta sobre ser liberto, né? Sim. É exatamente essa condição. Eu acho que nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: qual era a nossa condição anterior? Nós tínhamos uma condição anterior. Isso é importante, porque se a gente não tem em mente qual era o nosso estado anterior, nós não vamos dar valor para a graça. A graça só vai ser valorizada quando nós compreender qual era o nosso estado anterior. Então, respondendo aí a pergunta do pastor, já de início aqui o escritor descreve que antes da regeneração, ou seja, antes do Espírito Santo fazer essa regeneração em nós, o nosso estado era um estado de ofensa e pecado. Isso gerava morte espiritual. E aqui o próprio escritor descreve, no 2, 1 e 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Essa era a nossa condição, filhos da ira. Sim. Porque, vendo no dicionário a palavra liberto, trata-se de uma pessoa que foi solto, que ganhou liberdade, porque o pecado prende, né? Então, há uma diferença de ser liberto e deixar, não é? Os irmãos concordam? Concorda, pastor? Sim. Porque tem pessoas que deixam, mas não é liberto. E Jesus disse em João 8,36, que os irmãos têm em mente, ele disse assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sabemos que tem pessoas que tomavam cachaça toda a vida e vem para a igreja, às vezes até deixa, mas não é liberto. Quando chega um Natal, uma festa de um parente, um evento, o camarada volta a beber. Por quê? Não foi liberto. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdade prática da lição diz: por meio da maravilhosa graça. O pastor já falou graça, depois nós vamos entrar no tópico 2, que fala sobre graça, né? Que é um assunto que na leitura está repetido 2 vezes: pela graça sois salvo. O pastor Marcos já deu uma introdução aí, o que é a gente ser liberto, é reconhecer a graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Pela graça, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoado, salvo da condenação, porque o nosso corpo não foi ainda, não foi assim redimido, correto? Nosso corpo, mas nossa alma sim. Nós somos salvos do jugo do pecado, da condenação do pecado.
não da presença do pecado. Concorda? Perfeito. Então recebemos a salvação, fomos salvos da condenação e ainda recebemos o direito de vida eterna, porque fomos libertos. O texto áureo diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Na epístola de Paulo aos Efésios, nós encontramos que tudo é em Cristo, certo? Sim. Nada sem Ele. Nós aprendemos nas lições anteriores que nada sem Jesus. A introdução da lição diz: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevante aspecto de doutrinários da salvação. No capítulo 2, versículo 1 a 10, nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor merecido por Deus, dado por Deus. Deus nos salvou a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida. Também nós vamos falar um pouco sobre a nova vida no decorrer do comentário, né? Pastor Marcos até já citou que no início da epístola, o apóstolo Paulo relembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Da ira. Quer dizer, nós estávamos essa expressão filho, quer dizer, alguém que pertence, certo? Ou alguém que é filiado a um partido político, ele é filiado, né? Ele pertence, defende aquele partido e faz parte. Então nós, no passado, nós éramos filhos da ira, destinados à ira. E o título diz que nós fomos libertos para uma nova vida em Cristo Jesus, que nós vamos também aprender no decorrer dos tópicos. Nessa nossa confiança, nossa condição anterior. Pastor Marcos, como que era a nossa condição anterior? A nossa condição anterior, pastor João, ela, quando ele se refere, tópico 1, que nós estávamos mortos em ofensa e pecado, a ideia que Paulo aqui está dando, do grego, uma palavra ofensa do grego, é a ideia de que você erra o alvo. Sim. Então, por mais que você quisesse acertar o alvo, era impossível você acertar, porque as condições que nós estávamos, tão presos ao pecado, destinado para essa ira, que era impossível o homem, por si só, por si próprio, pela sua própria vontade ou pelo seu próprio querer. Então nós erramos o alvo o tempo todo, estávamos errando o alvo o tempo todo. Então essa é a ideia. Nós não conseguiríamos de maneira nenhuma acertar o alvo. Por mais que você quisesse, você não conseguiria. Porque nós estávamos debaixo de um jugo tão maligno e destinado para essa ira, que era necessário uma intervenção não humana, uma intervenção não terrena, uma intervenção divina. Sim. Nós encontramos a Bíblia muito misteriosa, né? Porque quando Deus, parece que nós estamos fora do assunto, mas quando Deus mandou Moisés pedir ao povo oferta para construir o tabernáculo, ele disse: faça um tabernáculo e eu habitarei no meio deles, né? Então tudo veio de Deus, a providência veio de Deus. Interessante que nós vamos ver, quando Moisés montou o tabernáculo, o primeiro móvel que foi colocado dentro do tabernáculo foi a arca. Porque tudo aqueles móveis em forma de cruz começou na arca e terminou no altar de holocausto. Vê como é que Deus trabalha, né, irmãos? Então, ele diz aqui que o pecado significa o quê? Errar, na palavra no grego, significa armatia, errar o alvo. Quer dizer, Deus fez o homem com um alvo para adorar ele, para não pecar, não é? A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas invenções.
Então, sobre a condição de mortos, em vista disso, o homem, em sua natureza caída, é diagnosticado como morto. A Bíblia diz em Gênesis 2,17 que Deus ordenou a Adão comer de todas aquelas frutas que tinha no jardim, porém, daquela que estava no meio do jardim não era para comer, porque Deus disse, no dia que comer, o que ia acontecer, pastor José? Morreria. E Adão viveu mais de 900 anos, né? Porém, estava morto espiritualmente, moralmente, certo? Porque ele não tinha mais aquela comunhão com Deus. E veio a morrer. E veio a morrer também. Porque a morte, Paulo diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é o quê, pastor? A morte. A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Nesse subtópico 2, a nossa ofensa e pecado, a má conduta em que no outro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Esse refere-se a atitudes erradas e adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, que era necessário nascer de novo. E Paulo disse, tanto na Epístola a Tito, como Pedro falou que nós somos uma nova geração. Quer dizer, regenerar significa gerar novamente. E ele usou essa metáfora, andar. Por quê? A própria Bíblia diz que, no Salmo 1, verso 1, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa andar? Nesse modo que Paulo falou, andar. Se portar, não é? Assim? Uhum. Porque quando nós temos, você já até falou, sobre o que nós fazíamos no passado. Então, agora, nós temos um novo modo de se portar, certo? Então, nós vamos agora para o assunto do tópico 1, subtópico 3. Ele diz que nós andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E João, no capítulo 1 da primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, ele diz que quem diz que está nele deve andar como ele andou. Quer dizer, deve ter uma posição de um comportamento diferente, que é uma nova vida. Muito bem, agora nós vamos falar mais no tópico, passar para o tópico 2, que fala sobre vivificado pela graça, alcançado pela misericórdia, o amor de Deus divino, vivificado por sua graça. Pastor Josué, fala um pouco sobre a graça. Pastores, igreja amada, meus irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos dentro do tópico 2 da nossa lição, vivificados pela graça. Dentro desse tópico 2, nós temos 3 subtópicos, sendo subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, subtópico 2, vivificados por sua graça, e subtópico 3, exaltados por sua graça. Nós estamos procurando resumir para que a gente possa alcançar os irmãos sem ser cansativo aos amados. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Primeiro nós queremos, de alguma forma, tentar levar um pouco do que é misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de compaixão, ela vem de dó, vem de um sentimento inexplicável. Eu sei que você que está me ouvindo, você já teve esse sentimento de misericórdia, sentimento de querer ajudar alguém que você está vendo essa pessoa numa situação difícil. Por exemplo, eu já fui procurado por pessoas dependentes químicos, dependentes de drogas diversas. Essa pessoa, ele cai em pranto, em um choro,
e ele pede me ajuda, e a gente é tomado por um sentimento, uma compaixão, mas nós, na nossa limitação, nós ficamos atados, mas você quer ajudar aquela pessoa, de alguma forma. Você clama a Deus no seu espírito para que essa pessoa possa alcançar a libertação, para que essa pessoa possa conhecer a Deus e ser liberta. Um morador de rua, uma pessoa jogada na sarjeta, o sentimento é o mesmo. Uma pessoa que está com um parente passando por uma enfermidade terrível, uma pessoa que perdeu um ente querido. Então, nós somos tomados por um sentimento, muitas vezes, que vem dessa dó, dessa compaixão. Mas nós queremos aqui afirmar que a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, ela vai além. Ela vai além desse sentimento que a gente tem. Isso pode resumir tudo. Por isso que a Bíblia diz que em Lamentações 3:22, muito pregado, comentado e falado pelos irmãos, Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, e elas são novas a cada manhã. Ou seja, a misericórdia de Deus sobre a minha vida hoje é a misericórdia de Deus sobre a minha vida amanhã, sobre a tua vida amanhã, sobre a tua vida depois de amanhã. E se não for a misericórdia de Deus, de fato, a gente é consumido. Fala o que? Do amor de Deus. Nós somos arremessados a João 3:16, que é o texto áureo, né, da evangelização, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos alcançados por esse amor, porque Deus é amor. Não há possibilidade de sermos alcançados por Deus sem amor, porque Deus, Ele é amor. E o que nos alcança através da misericórdia, esse amor que segue a misericórdia, ou ambos caminham juntos para nos alcançar, é a pregação do Evangelho, né? Um dia eu ouvi falar de Jesus, um dia você ouviu falar de Jesus, e você foi alcançado, eu fui alcançado. A Bíblia diz em Romanos 10:17, né? Que de sorte que a fé, pastor João, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que vem de dentro de Deus, do amor de Deus, nós somos alcançados. Então, sendo nós alcançados por esse amor, nós cremos, nós demos crédito a essa palavra, porque muitos ouvem, mas não creem. O comentarista ele foi muito feliz em uma situação do livre-arbítrio, né, ser ativado, né, ele usa esse termo, né, porque a gente vai aqui falar um pouco sobre graça, mas essa graça, ela é um favor que não é meu, é de Deus. Esse favor que vem de Deus, ele me alcança, porém, eu preciso aceitar essa graça, né? Aceitar essa graça. Paulo, ele escreve em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa graça, ela veio para todos os homens, mas nem todos, né, optaram em receber essa graça, tá certo, pastor Marcos? Certo. Né? Então, o livre-arbítrio foi ativado, a escolha, e eu escolhi acreditar, e eu fui alcançado através dessa graça, né? E aí a gente tem o tópico 2 também, vivificados por sua graça. A gente está falando de graça, né? Que Deus, Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Imagina, né? A gente
ofender a Deus, né? E ser inimigo de Deus e estar morto, né? A gente ofendeu a Deus, a gente aborreceu a Deus e a gente estava mortos espiritualmente falando. Mas Deus, Ele vem ao nosso encontro, conforme Paulo escreveu no versículo que nós lemos, Efésios 2:1, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa e pecados. Louvado seja Deus, que Deus, Ele nos vivificou. Quando nós falamos em mortos, vem a ideia de alguém que não ouve, que não vê, que não sente, que não anda, que não tem sentimento. Então o morto, ele não tem capacidade nenhuma. Então precisou da intervenção da graça de Cristo para vivificar. E eu, meditando nessa lição, eu fiquei pensando quando Lázaro estava morto e Jesus Cristo foi até o sepulcro e depois de ser removido a pedra, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Ele diz para o profeta Ezequiel: poderão viver esses ossos? E aí entra alguém que depende de Deus. O profeta diz: Senhor Jeová, tu sabes. Então, a ação da ressurreição, ela vem de Deus. Somente Deus pode vivificar o homem. Louvado seja Deus. E temos o terceiro subtópico do tópico 2 da lição: exaltados por sua graça. Veja, irmãos, Deus, ele nos alcançou através da sua misericórdia, ele nos vivificou e ele também nos exaltou. Efésios 2:6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ainda Paulo, ele escreve em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Graças aí, a Deus. Pastor João pode aqui complementar. Se nós temos visto esse comportamento, né, Pastor João? Sim. Da igreja no seu todo, se, Pastor Marcos, se o comportamento tem sido isso, buscar as coisas que são de cima, sim, e pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Aleluia. Né, Pastor João? Graças. Que é a liberdade. Pois bem, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento, vamos já para o último tópico: a salvação não vem das obras. Mas antes disso, vamos responder a pergunta que o querido pastor Josué fez. O retrato da igreja hoje, né, diante do texto que ele citou, Paulo dizendo que uma vez que nós fomos salvos, a nossa preocupação não pode ser mais terrena, nós temos que buscar as coisas que vêm de cima. E, infelizmente, na aula passada nós trabalhamos essa questão. A igreja, ela está criando muito apego às coisas terrenas, né? A gente vê pessoas que está vivendo uma vida que era para ser passageira aqui, nós somos peregrinos aqui, mas parte das mensagens foca isso, né? As coisas da terra. Nós estamos vendo pessoas que vivem em função das coisas da terra. Mas esse texto é muito propício que nós, como igreja, que haja em nós essa preocupação, pastor Josué, de buscar as coisas do alto, pois é para lá que nós estamos indo. Agora nós vamos fazer o resumo, então, falando da salvação não vem das obras. Meus irmãos, eu estava preparando essa lição, parte dela, né, porque aqui cada um está falando um tópico, e olha que interessante, o pastor João Sobrinho falou o tópico 1, falando do nosso estado anterior, como nós éramos, né, como nós éramos antes da graça ter nos alcançado. O pastor Josué falou dessa graça inexplicável,
A graça é você se colocar no lugar do outro, né? Então, essa graça nos arrancou. E aí, hoje, quando a gente pensa quem nós éramos, a gente pensa e diz assim, puxa vida, como que antigamente eu falava o que falava, me comportava como comportava, agia como agia, por que eu fazia isso? E aí vem a resposta. 1 Coríntios, 2 Coríntios 4:4, nós estávamos cegos. Precisamos entender que há uma manifestação espiritual e o diabo ele tem trabalhado para isso, para cegar o entendimento das pessoas. Então, quando a gente critica uma pessoa porque ele está agindo de um comportamento que a gente, como salvo, como a luz do Evangelho resplandeceu em nosso entendimento, a gente entende que aquela pessoa age porque age, e o pastor João citou aqui no tópico 1, que nós também estávamos vivendo o segundo curso desse mundo. A ideia de um rio que vai descendo e as correntezas deságua em um determinado lugar. Assim nós vivíamos. Nós éramos levados pelas vontades, pelos prazeres e pelos desejos. Agora, relacionado ao último tópico, precisamos compreender uma coisa. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Inclusive, dentro de um pensamento espírita, entende-se que você é salvo porque você precisa ir progredindo em boas obras, e vai chegar um determinado momento que você chega em um lugar determinado de perfeição. Então você é salvo. Mas, biblicamente, eu faço boas obras porque sou salvo. Ou seja, o amor de Deus que foi derramado no meu coração me leva a fazer boas obras. Não é para eu ser salvo, é porque eu já sou salvo. E como o pastor Josué colocou muito bem, quando essa graça e essa misericórdia, ela abunda no meu coração, eu começo a enxergar, isso é graça, a enxergar como Cristo enxerga, a pensar como Cristo pensa. Então eu sou levado a fazer boas obras porque eu já sou salvo. Então a primeira coisa é que a salvação, ela é por meio da graça. Não é maravilhoso a gente entender isso? Que nós estávamos destinados para a ira, não é? Sim. Nós já estávamos destinados, nós éramos filhos da ira. E essa graça tão maravilhosa foi lá e nos arrancou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender é que a salvação não é mérito meu. Tem até um erro, um jargão no nosso meio, que a gente precisa tomar cuidado. Uma vez que eu sou salvo, eu não sou salvo para sempre, que aí é um outro assunto que uma outra hora nós vamos conversar. Vai ter uma aula específica para falar sobre isso. Mas eu preciso entender que uma vez que a graça, essa graça maravilhosa se manifestou e me tirou de uma condição que eu vivia, eu estou salvo através da graça. Bom, o tópico 2 diz que obras como evidência da salvação. É isso que nós falamos. As obras que eu faço, inclusive Tiago, ele trabalha muito essa questão, porque Tiago foi até difícil no início para ele entrar no cânon, porque alguns entendiam o seguinte, que, peraí, eu sou salvo pela graça ou eu sou salvo pelas obras? E Tiago diz o seguinte, olha, tem que andar junto. Sim. Se graça e obra não andar junto, porque não adianta eu dizer assim, eu sou salvo, e ele usa o exemplo que eu chego na casa de um irmão, chego na casa do pastor Josué, e sei que o pastor Josué está passando alguma privação, e eu chego na casa dele, e digo, Deus é contigo, e vamos orar e vamos embora. E aí ele fala assim, peraí, mas o que adianta ter fé e não ter obras? Ou seja, fé e obras têm que andar junto. O fato de eu dizer assim que eu tenho fé, ele diz, então me mostra suas obras. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu tenho fé. Você tem fé? E quais são as suas obras? Então esse texto, esse segundo tópico, exatamente fala isso, a evidência da salvação, ou seja, como eu mostro que eu sou salvo? Através das minhas obras. Ou seja, eu sou salvo, Deus me tirou de um mundo, de uma consciência que eu não tinha, e a partir disso, as minhas obras vão mostrar que eu sou salvo. Aleluia. E terceiro, para a gente terminar, a salvação é a realização divina, isso é maravilhoso, que nós somos feitura sua, criado em Cristo
para as boas obras. Quer dizer, se eu digo que eu aceitei um Cristo, que esse Cristo é amor, e se eu digo que o amor de Cristo está em mim, como que eu provo para as pessoas que de fato o amor de Cristo está em mim? Eu agindo com amor no meu comportamento, e uma das características é as obras que eu estou fazendo mostra de fato que o amor de Cristo está em mim. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, pastor João, Deus abençoe, pastor Josué. Foi um prazer estar aqui. Quero crer que, de alguma maneira, nós contribuímos para o seu crescimento. Deixe seu comentário e nos ajude a crescer juntos. Amém? Deus abençoe, pastor Marco. Eu sei que o comentário foi muito rico, tinha mais coisas para falar, mas nosso tempo, infelizmente, nosso tempo é curto, corre rápido. Pastor Marcos falou algo muito interessante que era necessário falar, porque a salvação não é pelas obras, porém, um exemplo, uma analogia. Como é que você sabe que conhece um pé de, exemplo, laranja? Vamos falar, tem vários tipos de laranja. Tem mexerica, tem laranja lima, tem laranja Bahia. Como é que você sabe que tipo de fruta você tem no seu quintal? É quando você colhe o fruto. Não é? O fruto Assim conhece é as isso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Queremos também falar para os irmãos que adquira nossas lições. A nossa lição está com o presbítero irmão Jefferson. Só é você entrar em contato com o presbítero Jefferson, ou então no grupo de obreiros, que ele dá um jeito de entregar a lição para os irmãos. Pastor Josué vai dar o termo. Deus abençoe, meus irmãos. Foi um prazer estar convosco. Deus abençoe, pastores. Obrigado por estar convosco aqui. Agradecer a Deus por esses momentos que passamos na presença do Senhor. E seja abençoado, seja edificado, você e sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Amado Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós entramos na tua presença, tributando a ti louvor, adoração, gratidão. Obrigado por esse ajuntamento, obrigado por este momento que gravamos, Senhor, este vídeo, essa escola bíblica dominical resumida, mas, Senhor, que seja uma bênção na vida do teu povo, do teu servo, da tua serva, Senhor, daqueles que, Pai, pararam, Senhor, para meditar, para dar atenção, para cultuar, para te glorificar. Que todos possam ser curados, abençoados em todas as áreas da vida. Senhor, nós te damos graça, pedindo também, Senhor, que a tua bênção alcance nossa nação, alcance, Senhor, o mundo, alcance os nossos governantes, alcance, Senhor, Pai, a saúde, Senhor, dessa nação, venha trazer a cura. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Na sua casa, curva a sua cabeça, estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não somente hoje, mas para todos sempre. Digam todos, amém. Amém.